Olá pessoal, dando continuidade à aula anterior sobre lei de Hess, vou mostrar alguns exercícios para vocês, só que hoje vai ter uma complexidade maior. Nos exercícios da aula anterior, vocês viam só 3 equações. Aqui, na de hoje, vocês vão ver 4 equações, ou seja, 3 delas conhecendo o valor do ΔH, da variação de entalpia, e uma delas sem o valor do ΔH, a qual nós procuramos. Então vejamos, calcular a entalpia desta reação. Observa que aqui é a minha equação resposta. Por quê? Porque ela não tem o valor do ΔH, da variação de entalpia. É isso que nós estamos procurando. E como eu já disse anteriormente, esta equação resposta, ela pode aparecer em qualquer lugar, pode ser a primeira, pode ser a última, pode ser que ela esteja entre as outras. E como que eu vou identificar qual é a equação resposta? É aquela em que eu não conheço o valor do ΔH. Então, qual é o caminho mais simples? Eu vou sublinhar nas equações em que nós temos o valor do ΔH, todas as substâncias que tem na equação resposta. Por exemplo, nessa primeira eu tenho o CO2. Então, vou sublinhar CO2. Tem O2 também. Vou sublinhar O2. Nessa segunda, tem o O2. Eu vou sublinhar ele. Observa que o número de mols sendo diferente não impede que eu sublinhe a substância. O importante é a substância que seja igual. Agora, caso o estado físico seja diferente, você não pode sublinhar. Se, por exemplo, aqui nós temos água líquida e no outro lugar nós temos água gasosa, aí já não são iguais. Aí eu já não posso sublinhar. Observa aqui também que nós temos a água líquida. Então, vou sublinhar também a água líquida. Nesta equação, eu tenho o CH4, que é o que está aqui. Bom, feito isso, eu vou analisar cada um dos casos. Ocorre o seguinte, aqui o gás oxigênio apareceu 2 vezes. Quando uma substância aparece sublinhada 2 vezes, você não vai comparar ela. Você vai comparar aquela substância que apareceu apenas uma vez. Então, observa que aqui o meu dióxido de carbono, CO2, está no segundo membro, produto da reação. E na equação resposta, também está no produto da reação, no segundo membro. Então, o número de mols é o mesmo. 1 mol, 1 mol. Então, eu vou apenas copiar esta equação. Então, vou fazer isso. Dando prosseguimento ao exercício, esta primeira equação, eu vou apenas copiá-la. Então, vai ficar carbono grafite mais O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso, ΔH1 menos 94 kcal por mol. A segunda equação, eu vou ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas uma água líquida. Aqui eu tenho 2 águas líquidas. Então eu tenho que fazer com que esse número de mols seja igual a esse. Por isso, tenho que multiplicar por 2. E quando eu multiplico uma equação por 2, todos os números de mols serão multiplicados por esse número, inclusive o valor do ΔH. Então vai ficar 2H2 gasoso, mais, como eu fiz aqui, meio vezes 2, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, dá 1. Então vai ficar apenas O2 gasoso. E aqui vai ficar 2 águas líquida. E o ΔH2 também será multiplicado por 2. Menos 136 quilocaloria por mol. Agora,
analisando esta equação, como vocês observam, CH4 está no primeiro membro, aqui está no segundo. Então eu tenho que fazer a inversão de membros. Então vou copiar isso aqui no primeiro, CH4 gasoso, e aqui vem para o segundo. Toda vez que eu faço a inversão de membros, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Então, ΔH3 será mais 17 quilocaloria por mol. Bom, então agora vamos cortar tudo que for possível. Veja, aqui eu tenho os carbono grafite que eu posso cortar com carbono grafite. Eu tenho 2H2 gasoso que eu posso cortar com 2H2 gasoso. E não posso cortar mais nada, né? Porque essa substância tem aqui, essa tem aqui, essa tem aqui e essa tem aqui. Então sempre isso irá ocorrer. Sempre terei que cortar todas as substâncias que não aparecem na equação resposta. Sempre ficará apenas as substâncias que aparecem na equação resposta. Então, coloca na ordem que aqui está. Olha, CH4 gasoso. Observa que se o O2 gasoso tivesse um no primeiro membro, outro no segundo, um nos reagentes e outro no produto, eu iria cortá-los. Mas como eles estão no mesmo membro, eu vou somar, igual na matemática. Se você tem x mais x é igual a 8, você vai somar, vai ficar 2x igual a 8. Tá? Então aqui eu tenho 1 mol O2, 1 mol de O2. Então vai ficar 2 O2. E agora ficará o que? O CO2 gasoso mais 2 água líquida. Agora é só fazermos a soma dos valores do ΔH. Olha, agora basta fazermos a soma dos valores dos ΔH. Então, ΔH1 vale menos 94, mais ΔH2 menos 136, mais ΔH3 17. Então vai ficar menos 94, mais vezes menos menos. Agora é só nós fazermos a soma de tudo isso. Então eu tenho 94 mais 136, 230 menos 17. Então, sinal do maior, né? Quilocaloria por mol. Então, esse exercício é isso. Subentende que a reação é exotérmica, né, que libera calor, libera energia, porque a variação de entalpia, o meu valor de ΔH é negativo. Próximo exercício. Vejamos esse exercício. Calcule a energia de formação do benzeno C6H6 a 25 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. Foi dada essa equação e aí são dadas essas outras equações. Observa que esta primeira equação também é a nossa equação resposta, pois é ela que nós não conhecemos o valor do ΔH, da variação de entalpia. Então, como eu fiz no anterior, vamos fazer agora. A princípio, eu vou só sublinhar as substâncias que tem na equação resposta. Então aqui eu tenho carbono grafite, carbono grafite. Apesar de que
o número de mols não são iguais, não há problema. Mesmo assim, temos que sublinhar. Essas outras substâncias não tem na equação resposta. Aqui o H2 aparece aqui na equação resposta, então tem que ser sublinhado. Nenhuma outra tem na equação resposta. E aqui o benzeno, C6H6, que tem lá também na equação resposta. Veja, então aqui vamos analisar cada uma delas. Aqui eu tenho o carbono grafite no primeiro membro, aqui também, né? No reagente, também no reagente. Aqui 1 mol, aqui são 6. Então a quantidade de mols não está igual. E o meu objetivo é fazer com que apareça 6 mols de carbono grafite aqui. Para isso eu vou multiplicar essa equação por 6. Agora, o H2 gasoso, ele está nos reagentes, aqui também está nos reagentes. Porém, a quantidade de número de mols também não bate. Aqui é apenas 1, aqui são 3. Então, qual é o caminho? Multiplicar essa equação por 3. Suponhamos que fosse o contrário, se aqui fosse 6 mols e aqui apenas 1, aí eu teria que dividir essa equação por 3, né, para que ficasse igual, aqui ó, no caso. Agora, esta aqui está no primeiro membro, lá está no segundo. Então aqui eu tenho que fazer a inversão. Então, sempre a gente faz essa análise inicial, que aí fica tudo mais simples a partir de agora. Vejamos. Então eu vou multiplicar toda essa equação por 6. Vai ficar 6 carbono grafite mais 6O2 gasoso, 6 CO2 gasoso. E aqui, como eu havia dito anteriormente, quando o exercício não coloca o índice nos ΔH, você pode colocar sem problema. Então agora, o meu ΔH1 será igual a 94 vezes 6. 54 e 2, 56. Então o sinal é o mesmo, menos 564 kJ. Agora, esta segunda equação eu vou multiplicá-la por 3. Então vai ficar 3H2 gasoso mais, observa que aqui eu tenho meio vezes 3. Então vai dar 3 meio, que multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar 3 meio de O2 gasoso. E aqui 3 água líquida. E o meu ΔH2 terá que multiplicar por 3. Então vai ficar 68 vezes 3, 24 vão 2, 18 e 2, 20, 204. Agora, esta última equação, como eu já havia dito antes, eu vou apenas invertê-la. Então vai ficar o quê? 6 CO2 mais 3 água líquida, vai ficar C6H6 líquido mais 15,5 O2 gasoso. E o meu ΔH também terá que mudar de sinal. ΔH3 vai ficar mais 78 kJ. Bom, feito isso, vamos cortar o que for possível. Veja, aqui eu tenho 6 CO2 gasoso, corto com 6 CO2 gasoso. Eu tenho
aqui será o seguinte, olha, eu tenho 6 O2 gasoso mais 3,5 de O2 gasoso. Olha, 6 mais 3,5. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui é 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 12 mais 3, 15. 15,5 de O2 gasoso no primeiro membro, nos reagentes. Então eu posso cortar com 15,5 O2 gasoso que está no produto da reação. Então, todos eles serão cortados. E agora eu posso cortar 3 água líquida com 3 água líquida. Então, vai sobrar o quê? 6 carbono grafite mais 3 H2 gasoso. De cá vai ficar 6 C6 H6 líquido. Então, sempre o que sobra é igualzinho o que está na equação resposta. Se aparecer fora de ordem, o certo é você colocar na ordem que está na equação resposta. Então agora é só somar os valores dos ΔH. Veja, no finalzinho eu cometi um erro que eu havia colocado 78, eu havia esquecido o número 1, então é 781. Então vai ficar ΔH é igual a ΔH1 menos 564 mais o ΔH2 menos 204 mais o ΔH3 781. Então aqui vai ficar menos 564 mais vezes menos menos mais 781. Então, somando esses dois, 564 mais 204 dá 768. Menos, no caso aqui, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior número, 781 menos 768. 11 menos 8, 3. 11 a 1, aqui vai dar 13. Então, vai ficar sinal do maior, que é 781. 13 quilocaloria, ou quilojoule. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Bom trabalho.